Bom, esse ano a gente vai falar quero falar aqui para vocês de Single Page Applications. Tem esse tópico aí, ele é bem popular já, faz alguns anos, com Angular, com Ember, com todos esses frameworks que existem por aí. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é um pouco diferente disso. Mas como Single Page Application realmente é pensada do começo ao fim do projeto e não como eu pegar um framework MVC e aplicar ao que eu quero fazer. E quando a gente pensa em performance, a gente está sempre pensando em minificar os styles, os JavaScripts, não usar imports, usar links ao invés, usar data where comprimir, gzip, tudo isso a gente pensa em números para melhorar o resultado do nosso site. Isso tudo é válido e é o que hoje em dia está bem popular no desenvolvimento web. Mas tem um lado da performance que ela não dá para medir assim tão facilmente, que é o lado da percepção humana sobre a sua aplicação. E esse lado, ele, apesar de não ser bem estudado agora e não ser tão popular quanto o que a gente já conhece de front-end e otimizar performance nisso, ele é bem importante. E para entender isso, você precisa primeiro entender como funciona o corpo humano para perceber movimento, para perceber como o seu site, quando muda de uma página para outra, aquela transição, como é que uma pessoa percebe aquilo. Existe um fenômeno chamado Persistence of Vision, que quando a gente captura uma imagem, o olho humano captura, ela é projetada na retina. E isso que é projetado é passado para o cérebro através da rede óptica e persiste lá no cérebro. Isso aí é uma coisa bem comum, todo mundo já deve ter ouvido falar nisso, mas uma vez persistida essa imagem, se eu parar essa cena, essa imagem vai ficar algum tempo no meu cérebro lá. E os psicólogos dizem que é 0,04 segundos. Então, se eu pegar uma imagem, projetar na minha retina, meu cérebro compreendeu aquilo. Em 0,04 segundos, depois que a imagem desaparece, eu ainda sei o que é aquilo. Então, quando você começa a projetar várias imagens, eu consigo ter uma percepção do movimento. Mas, por outro lado, os neurologistas acham que não é por aí bem que o movimento é percebido pelo humano. Tem uma coisa bem mais abstrata. O cérebro humano, ela interpola imagens e você começa a visualizar aquilo como um movimento. Mas, até hoje, ninguém sabe qual é a verdadeira resposta para isso. Em 1950, o pessoal começou a investir bastante em cinema, em Hollywood, e com isso veio a melhoria das câmeras, começaram a investir pesado em equipamento para gravar um vídeo e ter um resultado muito bom para aquelas famílias que iam lá assistir o filme no final de semana, etc. Mas não tinha nada científico naquilo, era tudo experimental. Eles começavam a projetar de várias maneiras aqueles filmes e eles queriam saber qual é a melhor velocidade. Você acha isso bom fazendo pesquisa com o usuário, vendo se o pessoal estava se sentindo bem e confortável com aquela exibição. Então, eles chegaram à conclusão que tempo real era a medida certa para eles exibirem. E tempo real, eles disseram que era 24 FPS, frames por segundo. Então, para entender melhor o que é tempo real nessa época, eles definiram como esse número, 24, e o que é que significa 24 frames por segundo? Significa que eu tenho 41 milissegundos para pegar aquela imagem que eu tinha, tirar e colocar outra imagem, para dar a impressão de movimento. Então, isso aí é muito pouco tempo que eu tenho para fazer isso. Então, deve ser suficiente. Cada 41 milissegundos eu trocar essa imagem, eu vou ter uma percepção de um vídeo muito boa. Um exemplo disso, nessa animação aqui, se eu começar a mover esse círculo aqui a 24 frames por segundo, você vai achar bem macio o movimento, né? O movimento está bom, mas se eu animar a 60 FPS, você vê que ela se comporta bem melhor do que a outra. Então, o cérebro humano está sempre enganando a gente. A gente acha que é bom, mas a gente sempre pode chegar a um resultado melhor do que a gente tem. E isso aí já está sendo bem estudado por empresas maiores, principalmente empresas de game, empresas de e-commerce, que o tempo é bem importante para eles. E eles chegaram à conclusão e publicaram esses números recentemente, que diz que se seu site, sua aplicação, responder até 100 milissegundos, ela é muito rápida, ela é instantânea. Até 300, o usuário começa a sentir que tem um delay naquilo. Mais de um segundo, chegando perto de um segundo, ele perde o foco que ele estava fazendo. Depois de um segundo, ele começa a fazer outra coisa, abre outra aba, vai fazer alguma outra coisa no computador. Depois de 10, ele desiste.
E 10 milissegundos no site de e-commerce pode reduzir as vendas absurdamente, e num game pode fazer com que o gamer lá passe mal e desista do jogo. Então, você vê que são coisas pequenas que a gente não percebe, mas a gente, como front-end, tem a obrigação, mais do que ninguém na área de software, de prestar atenção nesse tipo de detalhe e começar a tentar trazer isso para a nossa realidade. E não só ficar tentando pensar em soluções de números, de comprimir scripts e etc. Obviamente, isso tudo é muito importante e a gente tem que continuar fazendo. Mas tem um lado subjetivo aí que também precisa ser visto. O Hacker News é um exemplo legal que eu vi na palestra de Ilya Gregoric, do Google, e ele mostrou esse exemplo do Hacker News aí, que tecnicamente é um site muito bom. Ele é um site que tem 10 KB de JavaScript, 3 KB de CSS e 500 bytes de GIFs. É o site perfeito, certo? Muito rápido, e eu renderizo em menos de 500 milissegundos. Então, se eu abrir esse site aí, ele renderizou muito rápido, mas eu ainda tenho que fazer scroll, eu tenho que procurar o que eu quero ler, clicar no que eu quero, depois que eu clico, o site recarrega. Então, o que é que está errado nisso aí? O site é rápido, é pequeno, e por que não está bom? Porque o usuário que está usando seu site demorou 5 segundos para fazer o que ele queria fazer, a tarefa que ele queria completar. Então, page load time é uma métrica que a gente não pode se atrelar a ela, a gente não pode ficar só pensando nisso, em números. A gente tem que pensar realmente no task completion, que seria quanto tempo o usuário vai levar para executar aquilo que ele quer fazer. É isso que interessa. Você tem que fazer um site que atrai a pessoa e faça com que eles voltem e que converta aquilo para não perder dinheiro, como e-commerce, etc. Então, a gente viu que tem esse lado subjetivo da performance e tem um lado que a gente conhece também. Mas o que é que seria performance, então? É muito abstrato isso aí. Performance não tem uma definição certa. Ela significa uma coisa para cada pessoa. Para os psicólogos, você tem uma definição do que é performance e percepção humana. Para os neurologistas, você tem outra. Para a gente que é engenheiro, a gente tem uma completamente diferente. Aí entra o actual performance, que é a performance real. É isso que a gente sabe medir, isso que a gente mede quando a gente começa a criar aceleração de GPU, multi-core optimization, RAM usage, a gente começa a melhorar algoritmos de parsers, de lexers, layers, render trees, e isso aí a gente acha que está fazendo o melhor possível para deixar a aplicação da gente rápida, mas esquece que tem o energy constraints, a gente vai chegar no limite do algoritmo, a gente vai chegar no limite do hardware. Então, a gente tem que começar a ser mais inteligente e começar a enganar a aplicação que a gente faz, tentar enganar de uma boa forma o usuário para ele ter um resultado bom daquilo que ele está fazendo. Outra coisa que é bem popular nesse meio de performance é transporte, é melhorar o protocolo, a latência, o bandwidth, mas esquece que quando aquilo é transmitido, quando eu faço um request de um site para um browser, ele tem que calcular layout, calcular style, garbage collector, JavaScript, então isso tudo tem também somado à experiência do usuário, fora só esse transporte dos dados. Então, se eu melhorar o site 2 vezes, se eu deixar metade do que eu tinha de tamanho dos meus arquivos, 2 vezes mais rápido, foi suficiente? Talvez não. Então, performance significa muitas coisas, não só uma. Lembra dessa fórmula também, que pode resumir isso aí. O perceived performance ele é um fator de muitas coisas. A performance real, mas esse é o segredo, principalmente para vocês que são front-end. Melhorar o UX e tentar deixar isso bem claro para o usuário. Tem essa frase bem legal do William também aí, que diz que performance não é só segundos, é como o usuário percebe sua aplicação. Aí é daí que vem Single Page Application. Por que esse termo Single Page Application está ficando tão popular hoje em dia? Quando começou a internet, Tim Berners-Lee, que eu quase que não consigo falar o nome dele para Zeno, ele me ensinou, eu já esqueci. Ele, em 1995, ele bolou a internet para meio acadêmico. Então, ele tinha lá um site que tinha hiperlinks, o link linkava para outro artigo, era bem estático. Ele nunca pensou que na internet ia ter Google Docs, Gmail, esse tipo de coisa. Então, isso para ele foi uma coisa muito absurda, mas hoje em dia o SPA vem evoluindo, e uma das coisas que o SPA diz é que seu site tem que ser mais fluido, mais rápido, com experiência boa. E é uma coisa bem antiga isso começou em 2000. O Google lançou o Gmail, o Google Maps, todas essas aplicações eram bem populares, e hoje tem várias outras empresas fazendo isso. Mas como é que eu construo uma Single Page Application? Se eu perguntar isso para vocês, eu acho que muita gente vai responder, usando o Backbone, usando Angular, alguma coisa aí. Mas, na verdade, a primeira maneira de se criar a Single Page Application era usando a iframe, no passado. O que é um iframe na página? O iframe
eu tenho uma janela e eu tenho mais janelas menores, que são os iframes. Então, da janela superior, eu controlo o estado da minha página. Isso resolvia um monte de problema, mas tinha outros problemas, do tipo mandar informação de uma janela para outra, acessar resources, mandar mensagens. Então, você tinha uma série de coisas que não... Fazer layouts também era complicado. Não se adaptaram e acabou entrando em desuso. E aí é que veio o Ajax. O Ajax é uma técnica bem legal, porque, por exemplo, imagina esse website aí, eu quero clicar num link que tem do lado dele, requisitar um código como esse aí e atualizar minha janela. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu faço um Ajax, todo mundo conhece Ajax, ou a maioria das pessoas já, pelo menos já usaram um jQuery ou alguma outra biblioteca para fazer isso, eu tenho que escutar algum link da minha página. Quando eu clico nesse link, eu requisito um conteúdo, o conteúdo é atualizado em alguma camada da minha página, certo? Quando eu clico nisso aí, o que é que acontece geralmente numa aplicação que faz a Single Page Application usando Ajax? Ele coloca um loader na página, zera o conteúdo que eu estava vendo, o usuário começa a ver uma página em branco agora com algum loader, depois o conteúdo chega de vez. Pronto, foi mais rápido do que o que eu tinha antes, mas ainda tem alguns problemas. Alguém pode, por exemplo, pensar qual seria um problema com isso agora? Eu tenho um conteúdo novo na minha página, mas ali, ó, número 1, eu não mudei meu URL, então eu estou quebrando a internet com isso. O conceito da internet básico é que um URL representa um estado de uma página. Então, quando eu não mudo a URL, eu estou tendo uma página que tem vários estados diferentes para a mesma URL. Então, isso aí eu não posso pegar esse link e compartilhar com o meu amigo, por exemplo, porque ele não vai conseguir ver esse conteúdo. Então, o Ajax também começou a não ser suficiente para uma aplicação mais complexa na internet. Aí, várias pessoas lançaram várias técnicas com vários nomes. Então, eu escolhi falar do Hijax, que é uma delas. O Hijax aí tentou corrigir esse tipo de problema através de hashbangs. Então, com um código de Ajax pequeno, no final ele adicionava um hash location na URL e achou que tinha resolvido o problema. Também interceptava os links bem próximo do Ajax, requisitava, zerava o conteúdo, mas agora a minha URL está boa lá, está com hash. Então, eu posso compartilhar com alguém. Talvez não dê para ver aqui, mas tem um hash aqui em cima. O conteúdo atualizou e eu tenho agora meu hash. Resolvi meus problemas? Não. Por quê? Porque os sites de busca eles não vão conseguir indexar essa URL, porque hashbang não é suportado no servidor. Beleza, a gente viu aqui, ó, mostrei a iframe, não foi bom para fazer single page application. Mostrei a Ajax, também não foi bom. Hijax também não. Então, o que é que seria um single page application bom? É isso que eu quero mostrar para vocês hoje. A gente começou a fazer single page application no ano passado para um projeto real. Então, não sabia muita coisa na época e eu tive vários desafios. Eu procurei várias soluções para tentar usar no dia a dia. E a gente começou a perceber que nenhuma das soluções estavam cobrindo o que a gente precisava. A gente tentou, por que disso? Porque disso é que a gente tem que tentar imitar o comportamento do browser. E para imitar o comportamento do browser, a gente tem que seguir algumas regras. Por exemplo, a gente tem que ser um site com single page application que seja compatível com SEO e que consiga fazer bookmark da URL. Eu consiga guardar aquela URL e cair na mesma página com o mesmo conteúdo. Eu pego aquela URL e cole para o meu amigo e ele consiga visualizar o que ele está vendo. Então, isso seria a primeira coisa, a primeira regra que a gente tem que seguir quando fazer single page application. Tem que fazer que o seu site tenha URLs reais. Isso não era possível antigamente. Por quê? HTML4, você ou usava hash, que tinha um problema do servidor para indexar seu site, ou você não usava nada, que também tinha problema. Agora, com o HTML5, você resolveu... eles lançaram essa API de Push State, que é o History API. Essa API de Push State, ela é bem simples e, ao mesmo tempo, bem poderosa. E não só pelo fato que ela consegue mudar o URL. Eu vou explicar para vocês um pouquinho aqui. Imagina que eu tenho uma página e eu quero ir para a página 2. Como é que eu faço, hoje em dia, para mudar o URL do meu browser para a página 2, mas não mudar o conteúdo da minha página? Ele continua na página 1. Eu chamo esse comando aqui, history.pushState. Ele recebe 3 argumentos. Um é um objeto qualquer, que eu guardo no estado daquela página, que eu posso depois navegar no histórico e recuperar, como se fosse um banco de dados lá que eu tenho acesso, independente se meu browser foi recarregado. O segundo é o título da página e o terceiro é o URL. Então, com esse comando, se você chamar isso no seu console do Firefox agora, durante a palestra, você vai ver que ele vai mudar o URL para essa aí. Então, isso aí mudou um URL, mas não mudou minha página. O que é que isso significa? Significa que eu dei para o usuário uma possibilidade que vai resolver os problemas dele, mas, ao mesmo tempo, vai causar uma série de outros problemas para ele. Porque, quando eu faço isso, eu vou ter que
delegar para o usuário agora se comportar como um browser. O browser já se comporta do jeito nativo dele. Ou seja, eu clico no link, o browser aparece um loading, recarrega a página está lá, eu clico back, o browser sabe voltar para onde eu estava, eu clico forward, ele sabe ir para onde eu estava. E isso agora é problema seu. Eu te dou essa API que é massa, aí você vai fazer o seu site com Single Page Application, mas será que ele resolveu os seus problemas ou ele lhe deu mais problema para você resolver? Depois, se eu estiver na mesma página, quiser sobrescrever aquele objeto que está em memória, eu chamo Replace State. Eu não preciso puxar um novo estado. Não vai aparecer no meu back lá, se eu clicar com o botão direito, que aparece todas as páginas que eu naveguei, o Replace State não adiciona lá mais uma. Ele só sobrescreve a que eu estou agora. Se você chamar 5 vezes Post State, vai adicionar 5. Replace não, você só sobrescreve. Cliquei back, eu volto para o estado que eu estava anterior. Então, a API que me dá todo o lifecycle que eu preciso para fazer minha Single Page Application com URL reais. Então, resolve esse primeiro problema de bookmark. Twitter tinha esse probleminha do hashbang, eles corrigiram. Recentemente, eles estão usando Post State também. History Navigation. O que é que significa History Navigation? O browser da gente já faz isso, a gente nem percebe. Quando você abre um site, abre outro, você navega entre 3 páginas, clica voltar, instantaneamente o browser renderiza aquela página. Isso foi também gerado pelo History API. O History API permitiu com que seu site fizesse isso aí. Cacheable Screen, isso é uma coisa também que você tem que perceber enquanto você faz. Agora, imagina você fazendo o Single Page Application, você ter que implementar o Post State para ter URL bookmarkeáveis, depois gerenciar esse seu histórico, e agora tem mais uma variável aí nesse jogo, que é cachear o meu conteúdo. Por que cachear? Eu não posso só requisitar o Ajax de novo? Pode, mas você não vai estar imitando o comportamento nativo do browser, o seu usuário não vai saber o que está acontecendo, mas ele vai ver que sua aplicação não é tão perto da realidade, não é tão próxima de um browser nativo, de uma página que navega nativamente, sem Single Page Application. Então, lembre disso, você tem que cachear seus screens também, se você quiser suportar History Navigation na sua Single Page Application. Por exemplo, para não ficar só teórico isso aí, eu gravei um vídeo no GitHub que você clica no link e eu clico voltar e ele sabe onde eu estava, e quando ele volta instantaneamente. Percebe lá. Aqui, ó, vou clicar nesse link, ele abriu uma página por SPA, cliquei em outro, ele vai abrir essa página por SPA, quando eu clicar no arquivo também, cliquei em voltar, vê a velocidade que ele volta. Isso tudo é por SPA com Post State. Como é que ele faz isso tão rápido? Ele tem que guardar isso em algum lugar. Onde é que ele guarda isso? Também não sabia quando eu comecei a pesquisar e descobri que deixa eu ver uma coisa aqui. Descobri que ele tem o state dele, do history. Você pode persistir informações lá, mas essas informações que você persiste têm um limite. Então, você também tem a opção de persistir em memória. Outra coisa importante é o feedback do usuário. Eu clico no link, eu preciso de um feedback para o usuário saber que tem um Ajax acontecendo, porque o browser me dá isso nativo. Além do feedback, eu preciso esperar que meu conteúdo venha do Ajax para poder recarregar minha página de vez. Isso aqui, para mim, é um dos mais importantes. Block the UI enquanto o conteúdo está carregado. Por que isso? Um exemplo, o Gmail. Eu vou clicar no link aqui do lado, meu conteúdo vai carregar, aqui está o feedback do usuário, o loading. Quando acabar de carregar, meu conteúdo vem de vez para a página. Isso é um comportamento razoável. Como é que a gente faz, geralmente, em site em Ajax? Você clica no link, você zera a sua página, bota um load em algum lugar que atrapalha tudo, e quando os meus Ajax vêm acabando, você começa a repintar a página. E você devia fazer o contrário. Você devia esperar todos os requests que você fez acabarem de acontecer. Quando você tiver tudo pronto, jogue para o usuário de vez, para ele nem perceber o que foi que aconteceu. Outra coisa é o State Retention. State Retention é a possibilidade de você guardar os estados, tanto no history quanto em memória. O scroll, quando você recarregar, quero estar lá. Minhas views cacheadas também, eu quero que esteja lá. Por exemplo, o GitHub, novamente, que é uma aplicação que tem isso implementado bem. Eu dei um scroll na página aqui, cliquei no link, ele subiu o scroll. Quando eu clicar back, ele voltou o scroll para onde eu estava. Quando eu clicar para frente, ele voltou para onde eu estava. Isso também não é nativo do browser, você tem que implementar. Então, lembre disso. Você pode fazer um SPA, guarde a posição do scroll, guarde o estado que aquela página estava, quando voltar, quando for para frente, quando dar um refresh. E foi aí que entra o problema do history state, de eu começar a tentar ir para o lado de guardar em memória também. Eu começava a guardar tudo em estado,
no history.state, que é esse objeto aqui que o browser ele provê com o History API, mas esse objeto tem limite em alguns browsers. O Firefox antes não deixava eu guardar mais do que 640K. Então, se eu começasse a cachear esses screens, essas telas lá, eu ia estourar, o browser ia dar um erro. E todo objeto que eu guardo lá também teria que ser serializado. E também isso não era bem interessante. Guardar em memória mostrou... Alô? Guardar em memória mostrou que é bem mais interessante do que guardar no estado. Então, você gerenciar isso na sua single page application, guardar uma view que eu estou navegando em memória, clicar, voltar, ele carregar isso bem rápido. Se, por acaso, eu perdi essa memória, o cara deu um refresh no browser, eu requisito novamente o Ajax e vai ser melhor do que eu ter essas limitações do state. Então, o meio termo entre guardar estado no history state e em memória seria o ideal. Mas se lembre que, guardando em memória, você tem que gerenciar ela bem direitinho lá para não dar memory leaks. Um exemplo disso é o Google Plus, de State Retention. O Google Plus é um site muito bom com Single Page Application, mas, quando eu navego entre um site, uma página e outra que tem scroll, ele não sabe onde eu estava. E nem o Google lembrou desse detalhe, mas esse é um detalhe importante que outras pessoas lembraram. Vou mostrar mais à frente. Eu estou aqui navegando nessa página, eu vou clicar em algum link. Quando eu clicar back, eu queria visualizar o mesmo conteúdo que eu tinha antes. Cliquei aí, ele voltou para o começo da próxima página, porque fez um request. Quando eu voltar, ele volta para o começo da página, não para onde eu estava. Então, isso não é o comportamento esperado que o browser tem. Uma coisa também legal de você tentar fazer é o hybrid rendering. O que é que significa isso? Significa que você teria que renderizar a sua aplicação no servidor a primeira vez inteira. Então, quando eu abrir o site, que nem site em HTML básico, abrir meu site, está lá todo o meu conteúdo. Então, eu consigo visualizar o site logo quando eu abro. Se tiver algum JavaScript, ele vem depois e decora a página, mas nem todo mundo consegue ter essa realidade, que tem um Ajax com server-side rendering, você consegue renderizar todas as suas views lá, e no cliente também, isso é o mundo ideal. E um exemplo disso é o Medium. O Medium, só pelo fato dele saber renderizar todas as views dele, não só com Angular ou com handlebars ou alguma coisa lá no cliente, ele sabe também renderizar no servidor. Então, quando o cara abre a primeira vez a página, ele joga o HTML inteiro para você. A partir dali que você tem o conteúdo todo, quando você for clicando nos links, ele renderiza só no cliente. Então, você não percebe o que está acontecendo. Ele sobrepõe essas renderizações e você não sabe o que está acontecendo, mas tem impressão muito boa. Por exemplo, eu gravei uma page refresh na página do Medium, com a velocidade bem baixa de internet, de 128 kbps, e vou ver o que aconteceu. Está aqui a página aberta, eu cliquei refresh, ele vai recarregar minha página e ele jogou um HTML aqui estático para mim, que ele soube renderizar no servidor, mas se eu começar a navegar no medium.com, que é uma plataforma de blog, você vai ver que você navega muito rápido também, que ele sabe renderizar no cliente. Isso seria o mundo ideal de Single Page Application. Então, mantenha isso em mente. Quer fazer uma Single Page Application boa, tente fazer ou usar uma tecnologia que você consiga que suas views renderizem tanto no servidor quanto no cliente. Se você está usando o Node, você tem várias opções. Se você estiver usando Java, por exemplo, no servidor, você tem poucas, como o Google Closure Template. Mas procure uma que você vá desenvolver suas views numa linguagem que você consiga renderizar de qualquer lado do jogo. Quando você renderiza de um lado só, que é o mais comum, com Angular, por exemplo, você tem o seguinte problema, Facebook. Cliquei aqui, dei um refresh com 128 kbps, minha página vai começar a piscar vários pedacinhos, que a ordem ninguém sabe qual é. E daqui a pouco, pronto, meu conteúdo chegou. Talvez o conteúdo mais relevante não tenha chegado primeiro. Então, assim, lembre disso, hybrid rendering, server-side rendering, também, se você tiver a possibilidade, faça. Uma coisa legal é o Page Resource Management. O que é que significa isso? Significa que, quando eu carrego um Ajax, eu posso vir scripts dentro desse Ajax, ou CSS, etc. Os browsers não parceiam, nem todos os browsers parceiam esse script como um script de verdade quando você dá um append no body. Por exemplo, eu fiz esse exemplo bem rápido ali, porque eu acho que ia ser difícil de eu explicar isso falando, mas eu gravei esse vídeo. Eu criei um div aqui no site do Brasil JS, injetei um script dentro desse div e appendei no body. E não deu alert. Por quê? Porque os browsers não sabem parsear, ou eles não fazem isso por causa de segurança, quando você injeta um fragmento que veio de que era um string e você tentou injetar no body. Alguns browsers fazem, outros não. Então, você tem que gerenciar essa inconsistência também, porque se eu pegar um Ajax do servidor e injetar no seu content lá, eu quero que ele dispare ou chame o JavaScript.
Você tem várias opções também para fazer isso, sem ser de fragmento. Você pode usar um Require.js da vida, que você carregue seus módulos de alguma maneira, ou você pode ter um engine de SPA que renderize seu fragmento para você, extraia os resources, evalue ele no tempo bom e resolva seu problema. Depende do que você precisar. Outra coisa, para finalizar, o tópico de SPA, para a gente começar a ver mais exemplos, é o Timeout Detection. Se você clica num link, ele vai começar a fazer um Ajax para atualizar a sua página, depois você clica no segundo link, enquanto aquela primeira ainda estava acontecendo, você pode causar um monte de conteúdo chegando na página indesejadamente. Então, você tem que também gerenciar timeout. Cliquei no link, cliquei em outro, cancela o primeiro request, ativa o segundo. Beleza? Então, o que é uma aplicação de Single Page Application boa? Uma aplicação de Single Page Application boa, ela é uma aplicação que eu tento imitar o comportamento real do browser. Se você conseguir seguir todos esses pontos e mais os que você observar de como o browser se comporta numa página nativa, você vai ter uma aplicação de Single Page Application que vai ser nível de medium, vai cobrir todos esses casos que você precisa. Então, a gente aprendeu bastante nesses projetos e nessa palestra que eu estou apresentando a vocês, e a gente gosta bastante do Brasil.js, como a gente falou aqui. E em 2012, a gente lançou lá o Tracking.js, que foi o projeto que ele mencionou. Em 2013, o Zeno lançou o Custom Elements.io. E esse ano, a gente queria anunciar para vocês também um projeto que a gente fez com tudo isso que a gente conseguiu aprender e lançou um core que você pode utilizar e fazer sua página. Mas aí você se pergunta, mas é mais um projetinho que eles estão lançando, alguma coisa? Não, isso aí não é. Isso realmente veio de aprendizados que a gente fez em clientes grandes, que estão no ar hoje em dia, em produção e etc. E a gente quis botar isso no framework, tirar do código lá privado da gente e expor para vocês, para ajudar vocês. Então, o nome do projeto, até em homenagem ao Brasil.js, é Cena. A gente fez o site, fez o logo e tudo mais. E uma ideia que inspirou esse projeto foi o seguinte. Imagina um site que é HTML, certo? Você não mudou nada, todo um HTML estático. Eu tenho uns pedaços do meu site, surfaces, e eu tenho minha página. Se eu pegar um site assim e disser para uma pessoa, aplique Single Page Application nesse site sem mudar nada do servidor, você não tem acesso ao servidor, você só vai mudar no cliente. Muito provavelmente a pessoa vai dizer, não dá, não tem como. E foi esse o nível de desafio que a gente teve com alguns clientes. Aí a gente começou a pesquisar o que fazer para isso. Então, a gente começou a ver o IOI Library da Yahoo, e ele tem o App Framework, que é com que a Yahoo desenvolve o screen.yahoo.com, que é o YouTube deles, o Flickr e outros sites deles. A gente entrou em contato com os engenheiros da Yahoo, teve várias reuniões com ele e viu que não dava para a nossa realidade, porque eles modelam o servidor do jeito que eles quiserem. Eles conseguem me retornar de uma rota lá do site dele, do path, ele me retorna um JSON com conteúdo, script, etc. Outra pessoa retorna um outro formato. Mas ninguém tinha um site real, que nem a gente tem, os nossos sites, os nossos blogs, e aplicou um Single Page Application nele. E a gente tinha esse desafio. Então, a gente começou a pesquisar e viu esse SPFJS do YouTube. Ele é muito bom, é até novo esse projeto, mas ele também requer que você modele seu servidor para retornar um JSON. Então, se você tiver um seu blog em HTML, não vai funcionar. Você tem que mudar o seu servidor para retornar. O que chegou mais próximo foi esse, Surface, que é de um cara que eu sou fãzão dele aí, eu recomendo todo mundo seguir esse cara. É Daniel Popius. Ele trabalhou no Google, ele foi responsável pela reescrita do Gmail, do G+, e ele é um dos criadores do Medium. Ele toma conta de toda a arquitetura da Medium. Então, eu comecei a filar tudo do Medium lá por dentro do código, e eu aprendi muita coisa com isso. Então, eu contactei eles e a gente fez algumas reuniões, e eu vi que, apesar desse framework deles ser o mais apropriado para a nossa realidade, eu tive uma decepção muito grande quando ele me respondeu isso aqui. Não utilize IDs na sua página. Aí eu, pô, quem é que não tem ID numa página hoje em dia? Como é que eu vou pegar um site de 5 anos e aplicar Single Page Application se uma das restrições é não usar ID? Então, a gente estava assim, vendo que o buraco era mais embaixo do que a gente pensou quando a gente decidiu usar a History API para fazer nossas aplicações de Single Page Application. Então, a gente não pôde usar ela por causa de limitações com IDs e conflitos, etc. Então, a gente resolveu pegar todas essas práticas, essas boas práticas de desenvolver site Single Page Application, desenvolver a nossa ferramenta, a mínima possível, inspirada nessas ferramentas da Yahoo, do Google, do YouTube, e gerar um core, que seria open source, no Bower, para todo mundo usar, que tenha teste, que seja uma coisa realmente organizada, que a gente usa como motor no nosso site.
Então, a gente começou a estudar qual é o life cycle que a gente precisa, em resumo. Eu preciso carregar minha página, o melhor possível, server-side rendering de HTML fragmento, de template, algum template que saiba renderizar lá. Depois que minha página carregou, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso escutar todos os links da minha página. Então, eu posso criar um event delegation lá, que escuta por todos os links. Quando eu clico no link, eu tenho que reconhecer, essa rota é um site externo, eu vou para outro site, se for, deixa ele ir. É um site meu, é uma página minha, é local, eu tenho rota conhecida para esse link. Se eu começar a atender esses critérios, eu posso começar a gerenciar o request dele sem deixar o browser gerenciar para mim. Então, uma vez que eu conheço a rota, eu posso fazer um Ajax para o cara, dar um feedback de usuário, depois que meu conteúdo chegou, eu mostro de uma vez o screen para ele, com conteúdo de vez. Lembra disso aqui? Depois que meu conteúdo atualizou na DOM, aí sim eu mudo a URL lá em cima. Porque uma coisa que é bem comum quando eu comecei a fazer single page applications eu mudava a URL primeiro no push state, depois eu começava a atualizar a página. Mas aí o usuário vai ver que a URL mudou, mas o estado da página estava anterior. Então, depois observando, eu vi que o resultado é melhor se você fizer tudo por trás dele e dar um loading para ele lá da vida, sem mexer em nada, sem deixar a página em branco. Depois, você muda o conteúdo e atualiza a URL depois. Isso é uma coisa também que é como o browser funciona. Atualiza a URL no final, renderizou a sua página, depois acaba o request. Então, isso seria o lifecycle de um request de SPS, de SPA. SPA gerenciando o seu clique. Então, isso aqui é bem complexo. Eu estou imitando o que o browser faz. Eu não queria estar repetindo isso a cada blog que eu fizesse, a cada projeto que eu fizesse. O lifecycle também pode ser bem complexo, porque quando você implementa uma lógica, uma classe para gerenciar como o link deve renderizar uma página, você tem lifecycles. Então, a gente começou a ver que o lifecycle do Medium, o lifecycle do YouTube, era um lifecycle bem complexo. A gente precisava também no lifecycle assíncrono, que suportasse métodos no meio da minha classe de renderização de screen, que cobrisse todos esses casos. Então, a gente bolou o mínimo possível do framework que atendia todos os casos da gente, que foram essas três classes: cena.app, cena.screen e cena.surface. App gerencia os links da minha página e as rotas. Eu sei que eu estou escutando aquilo lá, cliquei, o app sabe para onde vai e para onde ele vai mandar os requests. O screen é quem renderiza as suas partes da sua página, e a surface são a parte das suas páginas. Então, um exemplo do que isso resultou, esse framework, que está bem abstrato por enquanto, mas eu vou mostrar um vídeo para vocês agora, para deixar isso menos teórico, é que, como isso está gerenciando para mim todos os links da minha página e sabendo requisitar aquele HTML e colocando no lugar certo, sem eu nem precisar fazer um Ajax, sem eu nem precisar dar um delegate nos links, isso tudo é automático, com poucas linhas de código. Qual seria o resultado disso? Como é que seria isso comparado para um site real? Eu gravei esse vídeo de um projeto da Liferay antes e depois do SPA, clicando na navegação bem básica. Por exemplo, gravado a 512 kbps. Eu tenho esse site, eu vou clicar num link e pode perceber, não sei se dá para ver daí, mas o browser está aqui, loading, em cima. Talvez não dê. Agora, está tudo em branco minha página. Por quê? Porque agora o head da minha página está injetando script, injetando CSS, então meu browser não sabe pintar nada ainda. Acabou, ele jogou meu conteúdo, o loading aqui em cima ainda está rodando e acabou. Com SPA era tão rápido que eu tive que diminuir para 256. E mesmo assim, ele vai acabar muito mais. Cliquei, eu só vou atualizar esse fragmento daqui da página. Minha página já acabou, a mesma renderização. Aí eu comecei a ver, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Fui ver se tinha até erro de JavaScript no console, porque estava tão rápido que eu disse, tem alguma coisa que não está certa aí. Então, eu comecei a perceber que a gente realmente faz o pior possível para a gente. A gente tenta recarregar todos os scripts, todos os CSS, toda vez. Por que isso? Se você pode atualizar só esse pedaço do site. Mas eu também não quero gerenciar isso manualmente. Foi por isso que a gente criou esse framework. Essas são as linhas de código que você precisa para transformar aquele vídeo anterior. Você tem um vídeo, o servidor rodando sem nada mudado no servidor, o portal rodando sem nada mudado no servidor. Eu adicionei essas linhas de código aqui lá, obviamente com as rotas adaptadas para ele e as surfaces que são adaptadas para ele, e ele transformou aquele site que era naquela velocidade primeira para a segunda. Então, era isso que a gente precisava. A gente precisava de uma ferramenta que, com essas linhas de código aqui, eu habilitasse em qualquer site, que ele se transformasse num site rápido, sem eu ter que refazer todo aquele trabalho. Vou explicar rapidamente isso aqui. O que é o Cena App? Criei uma app
eu preciso registrar qual a parte do meu site vai mudar quando eu clicar num link. Então, mais comum seria, eu tenho um cabeçalho, eu tenho um body do meu site, o corpo, e tenho um footer. Isso aqui são IDs. Uma surface tem que ser identificada por ID. Eu já comecei aí brigando com o Daniel Popius logo de começo, porque o meu precisa de um ID para identificar uma surface. Aí aqui, uma vez que eu registrei que eu tenho essas 3 partes no meu site, eu preciso adicionar uma rota. Tem uma classe bem simples de rota que a gente tem no Senna, que você pode mapear uma regex aqui, uma expressão regular, que todos os HTMLs que eu clicar, ele vai ser jogado numa classe screen. Isso aqui pode ser uma função também de JavaScript, mas a gente tem algumas funções pré-definidas que são os screens. E eu posso chamar app.navigate, vá para essa URL. Ele vai mudar o URL em cima e vai tentar pegar esse HTML dessa URL em memória, tirar os pedaços que eu conheço, que são header, body, footer, passear o JavaScript e injetar na minha página que eu estou agora. Isso aí, só essa coisa simples que vocês já fazem isso na mão, junto com todos aqueles pontos que eu listei de SPA, foi o que deu essa impressão de que o browser, que o meu site era muito mais rápido, mesmo sem você saber se tem SPA ou não ligado, porque a gente imitou o browser, ninguém sabe o que está acontecendo. E, o melhor, eu disse, eu não quero chamar JavaScript, eu quero chegar no HTML estático e fazer com que ele seja roteado. A gente também criou Data Attributes do Senna, que você pode chegar no body e botar data Senna, inclui o JavaScript do Senna, obviamente, e uma vez que eu faço isso aqui, seu site inteiro vai ser roteado para esse screen que sabe repintar as partes importantes. Mas aí você tem que dizer quais são as partes importantes, quais são minhas surfaces. Aí você tem que dizer aqui, ó, header, aí bota um data attribute aqui, body, um data attribute, footer. Só com essa modificação, todos os links do seu site vão fazer essa requisição e tentar repintar só essas 3 camadas, respeitando todas aquelas 9 regras de Single Page Application. Mas eu quero uma rota extra, certo? Você quer mudar. Também tem um atributo, um data atributo que você pode rotear por HTML. Você bota uma tag link, diz que o rel é Senna route, diz o href aqui, que pode ser regex ou um string, e passa um screen. Aí você pode implementar seu próprio screen aqui também, se você quiser. Web Components. A gente gosta e acredita bastante em Web Components, e a gente acha que ia ser ideal a gente fazer uma API do Senna com Web Components. Imagina tu fazer teu site, em vez de div, tu usa alguma tag diferenciada, que teu site vai ficar rápido, sem tu nem saber o que está acontecendo. A gente é o nosso próximo passo. Um dos motivos da gente não ter feito agora é porque o Web Components precisa de muito polyfill ainda, precisa daquele platform.js, que tem muitos kilobytes, então ia perder o sentido. Eu fazer uma tool que ia melhorar a velocidade e mandar você incluir 150K de JavaScript. Então, assim, a realidade de hoje dos browsers não permite que a gente tenha Web Components, mas é a nossa intenção fazer uma API de Web Components em breve para isso. Tá, eu vou mostrar uns demos para vocês, para ficar mais claro. A gente tem hoje em dia no site alguns demos e eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse folder aqui, e-mail static. Isso aqui é uma página em HTML, eu vou ter que deixar aqui o console aberto por causa do cache. E aqui é um site que eu tenho o index HTML, e para cada elemento aqui, se você observar o link embaixo do browser, eu tenho um HTML que é uma cópia exata do index, só com conteúdo diferente. Ou seja, é um site mais simples possível que eu possa fazer. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Eu vou incluir o Senna aqui, certo? O core do projeto, que é esse JavaScript. E vou incluir nesse arquivo estático um arquivo de JS aqui, spa.js. Deixa eu tirar só aqui. Pronto. Como é que eu deixo esse site? Como é que eu transformo? Estranho, tem um... Eu quero transformar esse meu site, que é todo estático, em Single Page Application. Como é que eu faria isso? Já sei aqui o que está acontecendo. O body está com data Senna, eu não quero. Beleza. Desativei desse meu arquivo aqui. Então, toda vez que eu clicar no link, minha página recarrega. Não dá nem para ver, porque a velocidade é alta. Então, vou simular uma conexão aqui, utilizando essa ferramenta, de 128 KB. Então, uma vez que eu clico no link, por exemplo, esse segundo link aqui,
Tem que apertar aqui. Cliquei nesse link, meu site está carregando. Isso é só um HTML, então não tinha por que ser tão lento. Abriu, ficou em branco minha página. E está carregando a minha segunda página de HTML estático. Por que disso? Por causa que eu tenho aqueles cabeçalhos lá que tem JavaScript, CSS, etc. Cliquei no segundo link. Foi um pouco mais rápido, mas ele ainda está processando. Minha página provavelmente vai ficar em branco, ficou em branco. Então, você vê que um site em HTML, numa conexão limitada de um mobile, por exemplo, você vai ter uma performance perceptível. Então, se eu quiser ligar o Sena aqui nesse site, como é que eu faria? Incluir o Sena.js. Beleza. Tenho aqui também o Sena, o JS SPA, que por agora está em branco aqui. Ó. Não tem nada dentro dele. Então, você lembra desse código? var app igual new Sena.app. Beleza, eu tenho minha app rodando. A segunda coisa que eu preciso fazer, eu preciso setar um base path para os meus links. Tem lá, o meu link, meu site está em e-mail static, examples e-mail static. Então, beleza, eu vou dizer app.set base path. Ele precisa saber o começo dos links que eu quero gerenciar. Depois, app.add surfaces. Eu estou dizendo a ele, Sena, eu quero que esse lado de cada site, que tem o ID, list, e aqui tem o ID main. Aqui o ID dele é main, isso. Então, beleza, eu tenho o ID div e tenho o ID main. Chegar aqui e vou dizer list, aquela lista do lado. Minha segunda, main. Diz quem era minha surface. Terceiro, eu preciso adicionar rotas. Preciso só de uma rota. Eu posso fazer uma rota bem genérica. Então, a regex, que barra, qualquer coisa barra, que tenha qualquer coisa .html, ele vai jogar para um screen meu. E esse screen, eu tenho um chamado HTML screen. Esse screen é uma implementação de uma função de JavaScript normal que faz toda essa parte de jogar os pedacinhos no lugar certo. Você não precisa implementar de novo. Então, beleza. Vamos lá revisar aqui o que é que eu tenho. Eu tenho uma rota, eu tenho uma app, tenho a surface dela e tenho a rota. Pronto. Só com essas linhas de código, vamos ver o resultado disso. Vamos ver se funcionou primeiro. Dei um refresh. Deixa eu desligar aqui a conexão, depois eu ligo de volta. Dei um refresh. Beleza, aparentemente está ligado. Eu vou ligar aqui de novo, 128. Liguei. Tá. Se eu der um refresh a primeira vez, eu vou aqui, apertar Enter. Está carregando. Não fez mágica nenhuma. Porque é o primeiro hit que eu falei, o Hybrid Rendering. É como se fosse o servidor me dando tudo que eu preciso. Deixa ele finalizar aí. Pronto, está carregando. Mas uma vez que eu carreguei isso, eu não preciso mais mudar, porque isso é uma aplicação de e-mail. Eu só mudo aqui esse conteúdo do lado. Certo? Então, como é que o Single Page Application mudaria isso? Com a mesma performance, eu clicando aqui, ó, ele foi bem mais rápido que antes. Cliquei no terceiro, bem mais rápido que antes. Pô, a gente tem um site em HTML e com 3, 4 linhas de código a gente conseguiu fazer isso. Você pode estar no seu blog hoje. Se você quiser chegar em casa, baixa o Sena, inclui e bota essas linhas de código, seu blog vai ficar rápido. Qualquer dúvida pode mandar para a Zeno. Aí, vamos lá. Isso aqui é a API de JavaScript dele. Mas eu falei que a gente queria simplificar mais ainda. Então, eu vou apagar isso aqui. Não quero JavaScript. Como é que eu habilitaria isso por HTML? Lembra, né, do Data Attributes. Eu vou chegar no meu body e vou botar, eu quero data Sena. E eu não tenho nenhum link na página que tenha o rel Sena route, porque eu falei que, por padrão, ele pega tudo, todos os links locais. Então, isso é ótimo, porque botando isso no meu body, eu intercepto todos os links e atualizo as surfaces que eu tenho na minha página. Mas que surface eu tenho que eu não atualizei nenhum aqui? Eu tenho que chegar naquele list que eu falei a vocês. Então, eu tenho que procurar aqui o ID list e dizer, isso é um data Sena surface. Essa parte vai ser automaticamente atualizada. E o main, mesma coisa no main, data Sena surface. Pronto. Meu SPA está zerado, JS. Inclui o Sena, vamos ver o resultado disso.
desligar de novo aqui, só para a gente atualizar a página, rapidamente. Vou ligar o throttling. Cliquei aqui, o Senna está funcionando, sem nenhum JavaScript. Então, se você inspecionar minha página, o networking, você vai ver que eu só tenho aqui o Senna JS e os data attributes e minha página ficou rápida. Isso é um resultado bem legal para você não ter que refazer tudo com Ajax, ligando o Senna por aí. O segundo exemplo é esse, do Gallery. Esse é um exemplo também bem simples. É praticamente, desligar aqui. Ele é praticamente um site estático em HTML que eu posso mudar aqui em cima na barrinha e botar aqui static, já tinha aqui 01. Ele vai para uma página HTML estática, que eu tenho esse overlay, que é estático, ou seja, se eu der refresh várias vezes aqui, isso não precisa de JavaScript para renderizar. Então, se eu tinha uma página que era feito essa, que era uma galeria de imagem, e eu crio uma página que representa a imagem, que é tipo aquela que eu mostrei agora há pouco, e eu ligo o Senna vai tomar conta dessa transição para você de um jeito que você vai fazer uma galeria de imagem com HTML estático. Um carousel, um plugin desse que você baixa no seu site. Por exemplo, cliquei aqui nessa imagem, nota que tem uma transição entre as imagens, ele tem um fade, o Senna também provê isso aí para você. Se você quiser botar, se eu quiser desligar essa transição, eu desligo, mas nota que quando eu clico aqui, minha URL em cima está mudando, certo? 7 agora. Se eu der refresh, se eu der refresh aqui, o mesmo conteúdo volta. Se eu clicar, eu estou dinamicamente pegando isso aqui. Se eu clicar voltar, nota que ele não fez mais Ajax aqui do lado, por causa do Cacheable Screens. Isso aí também você pode desligar. Esse exemplo do cache de novo. Eu estou aqui, cliquei na imagem 2, 3. Eu estou na segunda URL, eu fiz 2 requests de Ajax. Mas quando o cara clica back no browser sem SPA, ele pega do cache. Então, isso significa que, por padrão, o comportamento nativo de um SPA deveria ser não fazer o request novamente, que é esse e esse. Beleza, agora foi. Olha, eu não estou fazendo mais Ajax, porque está cacheado meus screens para essa URL. Então, com HTML puro, ligando o Senna, você tem um carousel desse tipo assim. Um outro exemplo, que também é bem comum, é o Infinite Scrolling. Eu já vi vários sites de Infinite Scrolling que me deixam muito nervoso, que ele não faz do jeito certo. Eu me perco quando eu estou, eu não sei onde eu estava lendo quando eu volto. Isso também é um problema. Com essa engine do Senna, você pode fazer um scroll. Eu estou baixando a próxima página e a página lá em cima, ó, página 2. Ele mudou minha página. Se eu clicar voltar, olha o meu scroll onde está e olha para onde ele vai. Eu voltei para onde eu estava. Se eu for de novo aqui, página 2, eu vou para a página 3 agora. Ó. Página 3, eu estava aqui. Então, vou botar o número 3 aqui em cima. Ó. Se eu voltar para a página antiga, 2, e se eu voltar para 3, ele tem que saber onde estava meu scroll, que é aquele state retention. Então, isso seria um exemplo de single page application com SPA, com infinite scrolling correto. Quando eu dou scroll, ele muda o URL e eu sei onde estava meu estado. Isso com Senna também, muito fácil de fazer. O mais difícil aqui, para falar a verdade, foi fazer infinite scrolling. Blog JS. Conhece esse código aqui? Esse código é aquele que a gente habilita o single page application. Depois, na página do blog lá. Depois eu criei um loadingzinho. E aqui fez uma lógicazinha bem simples de infinite scrolling, que o que é que ela faz? Quando ela chega no final do scroll, estou lá embaixo do scroll, ela chama alguma coisa lá do scroll, porque eu não vou explicar isso que não vem ao caso, e chama o app.navigate, que é aquela API do Senna para navegar para a próxima página. Então, eu nem precisei esperar o cara clicar no link. Eu disse navegue para a próxima página. Então, ele já fez isso, se comportou como um browser nativo, mudou a URL, quando eu volto, meus estados estão garantidos, está tudo organizado para você, e eu não tive trabalho de refazer. Então, a gente tem 3 demos aqui no Senna, blogs, galerias e aquele de e-mail, que eu transformei um site estático num site em SPA, sem muito esforço. Mas eu quero usar um template, eu quero usar handlebars com Senna. Pode também. Você pode implementar seu próprio screen. Então, se você for no site, na documentação da gente, você vai ver que tem a API que você implementa seu screen, você pode implementar o que quiser, como renderizar, e a gente vai ter exemplos disso. Voltando aqui. Beleza, o que é que o Senna trouxe para a gente? O Senna, habilitando ele
diminui o bandwidth da minha navegação. Isso aqui eu gravei um site, ele gastava em média 1 mega, e com SPA ele gravou isso aqui. E o que é que isso traz de bom? Isso aqui foi outro screenshot dele, eu gastava 1 mega, gastei 22K depois com ele ligado. Isso num país como a África, e nem precisa ir tão longe. No Brasil mesmo, a gente tem problema de internet. Até aqui no evento mesmo, a gente não consegue navegar. Então, se a gente tivesse SPA ligado, ia ser bem legal isso aí. Mobile também é outra que vai ganhar com isso aí. E produtividade. Seu site vai ficar mais rápido, seu usuário vai conseguir resolver o problema bem mais rápido. Resumindo, o que é que precisa ter para você ter uma página boa de SPA? Você precisa ter Search Engine Optimizations e sua URL tem que ser bookmarkeável. Não esqueça dessa. Você tem que ter histórico. Você tem que ter Hybrid Rendering. Você tem que ter State Retention. Você tem que ter UI Feedback. Pending Navigation, que é esperar o conteúdo ficar pronto antes de jogar para o usuário. Cancelar o request corrente. E várias outras. Isso tudo com 8K, sem dependência nenhuma. Uma coisa que a gente queria quando a gente fez esse projeto foi a gente tem que ser o menor possível e não quero depender de jQuery, não quero depender de UI. Eu quero ser o core que eu posso botar no meu head, no meu seed file da página, que não compita muito com os meus resources, porque eu quero que o mais rápido possível comece a interceptar o link do cara. Se você botar esse script no bottom da sua página, ele vai esperar um monte de coisa acontecer para depois chegar nele, para começar a capturar os cliques. Então, o cara vai poder navegar em 3, 4 páginas sem SPA. E botando no head, ele vai habilitar muito rápido. Beleza? Então, também não tem dependência nenhuma. É open source, tem teste. E uma coisa também legal foi o website. A gente lançou esse site, cenajs.com. Pode entrar aí agora do celular e brincar. Tem a versão mobile também. Documentação, GitHub. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser contribuir também, pinga a gente online no Twitter. E é isso. Obrigado, galera. Acabou, foi?